Olá, irmãos, tudo bem? Passando só para deixar mais uma lição, né, do nosso curso de consolidação. A terceira lição, cujo tema é Trate com o Pecado. Todos nós sabemos que quando Jesus morreu na cruz do Calvário e entregou a sua vida, né, em nosso favor, ele realizou aquele ato, né, ele foi condenado, na verdade, em favor de nós. Os nossos pecados, né, recaíram sobre Cristo quando ele morreu ali na cruz. Eles foram depositados, eles, né, foram lançados sobre Cristo. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas angústias e tudo mais. Só que isso não significa que hoje nós não precisamos lidar mais com o pecado. Por quê? Ainda que você tenha a natureza de Deus agora, uma vez que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, existe uma natureza pecaminosa em nosso corpo que insiste em querer nos levar a continuar na prática do pecado. Então é necessário que você aprenda a tratar com o pecado da melhor forma possível, para que ele não seja, né, uma realidade comum na sua vida, para que você não continue vivendo na prática do pecado, porque essa não é a vontade de Deus. Então, certa vez, um jovem perguntou para um homem de Deus, o que ele precisava fazer para crescer espiritualmente. E esse homem disse que ele precisava aprender a, superar e a vencer os seus pecados. É claro que a melhor forma de fazer isso é crendo na bondade e no amor de Deus. Nós vencemos o pecado não somente na nossa força. É claro que envolve uma atitude, um desejo de fugir do pecado e não aceitar o pecado na nossa vida. Porém, a primeira coisa que nós precisamos entender é que é na força de Deus, é na dependência de Deus que nós vencemos o pecado. E pecar significa errar o alvo, ou seja, fazer algo que desagrada a Deus, algo que não é da vontade de Deus. Então, todos os dias que você fala ou age de uma maneira que desagrada a Deus, confesse seu pecado, se arrependa e se esqueça dele. Porque a Bíblia diz que quando nós confessamos e nos arrependemos, ele se esquece do nosso pecado. Tá? Então a palavra de Deus fala muito sobre isso, sobre lidar com o pecado. Fala que quando você for levar uma oferta, se tiver pecado, primeiro se arrependa, depois entregue a oferta. Se tiver algo contra alguém, resolva aquela questão entre você e aquela pessoa, tá? Lá em 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, olha que interessante esse texto. Se nós confessarmos, a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar, ou seja, ele nos perdoa. Em segundo lugar, ele purifica você da injustiça. O que significa isso? É apagar a mancha de pecado, a lembrança de pecado. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Olha que interessante. Aqui o texto usa as palavras confessa e deixa. Então, por meio desse texto, você percebe a forma como nós devemos tratar com o pecado. Então, primeiro, você precisa confessar. A primeira coisa é isso, confessar. Você confessa seus pecados, você fala para Deus seus pecados. E depois você abandona. Então aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Agora, isso não quer dizer que você nunca mais vai cometer aquele pecado. Só que você precisa ter no seu coração essa decisão de não querer viver na prática do pecado. Tá? Então, quando nós vemos na palavra de Deus a palavra pecado no singular, ela significa a nossa natureza pecaminosa. No plural, significa os pecados que nós cometemos, os atos pecaminosos propriamente ditos. Então, cada pecado que nós cometemos e não confessamos diante de Deus, ele é registrado. Então, nós temos uma natureza pecaminosa. Quando você confessa e decide que você não quer viver naquela prática, essa natureza ela vai perdendo força na sua vida. Agora, quando você não confessa, quando você age com o pecado de forma leviana, como se ele fosse algo comum, sem se importar em confessá-lo,
em se arrepender e querer viver uma nova prática, essa natureza pecaminosa, ela se torna mais forte e os atos pecaminosos, eles aumentam também. É como uma árvore, né? Então a árvore é a natureza, né? E os frutos são os pecados. Então, se você quer que não haja mais frutos, você precisa cortar na raiz a natureza, ou seja, a nossa natureza pecaminosa. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso confessando, se arrependendo e decidindo não viver na prática do pecado, tá bom? Segundo lugar, a base para lidar com o pecado. Então, em primeiro lugar, entenda que você precisa confessar e se arrepender. Segundo, a base para lidar com o pecado é o fato de que Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário, né, e nos salvou. Agora, uma outra coisa que você precisa compreender é que você só precisa se arrepender dos pecados que você não tem, que você tem consciência. Então, aqueles pecados que você não tem consciência, você não precisa se arrepender. Aqueles que você não lembra, às vezes você até pecou, mas você não lembra. Então, não se preocupe em se arrepender sobre isso. Daniel, e os pecados que eu cometi antes de me converter? Esses pecados, a partir do momento que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você decidiu viver, né, uma nova vida, decidiu viver uma vida de consagração a Deus, esses pecados, a Bíblia diz que eles são apagados diante de Deus. Você não precisa se preocupar com eles. Agora, os pecados que você comete agora, consciente, né, de que Deus ele te criou para viver uma vida santa, né, uma vida reta diante de Deus, em relação a esses pecados você precisa confessar. E, né, agora, por outro lado, não fique o tempo todo atemorizado, né, o tempo todo preocupado, será que eu estou pecando ou não? Não, viva em paz. Né? A Bíblia diz que, né, a vida cristã ela é paz, é uma vida de paz. Deus nos criou para vivermos em paz. Porém, não seja omisso, não seja, como eu disse, leviano diante do pecado, porque ele não é a vontade de Deus. E se você sabe que algo é pecaminoso, é errado, confesse e decida abandonar. Na verdade, a confissão, ela serve para que nós possamos mudar a nossa mente, estarmos conscientes de que aquilo não é vontade de Deus. Tá? Como que nós lidamos com o pecado? Primeiro, lidando com o registro do pecado. De que forma que nós lidamos com o registro? Confessando, como eu disse. Você confessa e é perdoado. Segundo, lidando com o ato pecaminoso. Então, como você deve lidar com o ato do pecado? Se você ofendeu a Deus, fale com Ele, né? E você receberá o seu perdão. Se você ofendeu alguma pessoa, você precisa lidar com aquela pessoa. Você precisa conversar com ela, precisa, né, se arrepender, pedir perdão e às vezes perdoar também. Em segundo lugar, você deve lidar com o pecado de acordo com a circunstância em que o pecou. Se esse pecado ele foi oculto, se foi algo que só você e Deus sabe, você não precisa necessariamente sair falando ele para todo mundo, até para não gerar fofoca, uma situação ruim. A menos que você sinta esse desejo de confessar e falar com alguém da sua confiança. Agora, se foi uma situação que se tornou pública, o ideal é que você se arrependesse publicamente também, falasse para as pessoas envolvidas o quanto você se arrepende e que não quer viver naquela prática. Em terceiro lugar, quando você lidar com o pecado, trate apenas da parte pela qual é responsável. Não envolva outras pessoas. Envolva somente as pessoas ou a pessoa que foi lesada por conta do seu pecado, a pessoa com quem você errou. Em quarto lugar, se o pecado que você cometeu envolver coisas materiais ou prejuízo de outras pessoas, se possível, reembolse-as, né? Reembolse as pessoas que foram prejudicadas para que a sua consciência fique livre de acusação. O alvo da restituição, naturalmente, deve ser a pessoa prejudicada. Então não se preocupe em sair falando, contando para todo mundo sobre o seu pecado, sobre a situação que você passou ali, o erro que você cometeu, tá? E como nós vencemos o pecado? O pecado não acontece por acaso, ele é fruto de um processo. Então, nesse processo, o diabo ele vai tentar despertar a sua natureza carnal. Primeiro ele desperta a nossa atenção, depois ele desperta um instinto, depois um desejo, depois uma intenção e uma ação.
Então, só para exemplificar, vamos supor que existisse um mandamento que diga não comerás pizza, e todo mundo que comesse pizza fosse pecador. Só um exemplo, gente. Então, vamos supor que você passasse numa pizzaria, a primeira coisa que você ia sentir, né? Pizzaria fosse um lugar de gente imoral, de gente terrível. Primeira coisa, o diabo ia despertar a sua atenção. Você ia ver aquela pizza. Depois que ele despertasse a sua atenção, ele ia despertar um instinto natural. Você ia sentir o cheiro, você ia ver, você ia... sua boca ia salivar, um instinto. Até aí você não pecou. Mas em terceiro lugar, o diabo ia despertar um desejo em você, né? Então, o desejo é quando você sente vontade de ter, né, aquela pizza. A Bíblia diz que um homem que olha com intenção impura para uma mulher, ele já pecou com ela. Então, o desejo aqui não é o pecado em si, a intenção é. Porque a intenção configura o desejo de ir lá e fazer algo. Enquanto está somente, né, no desejo em si, né, corrigindo, a intenção ela configura a atitude, né, a intenção, uma ação dentro do coração de querer fazer algo. Enquanto é somente o desejo, muitas vezes você não tem, né, aquela ação definida dentro de você. Então, enquanto é só o desejo, você ainda não pecou. Só quando existe uma ação, uma intenção, é o que a Bíblia diz, do homem que olha com intenção impura, ou a mulher também, né? Aí já pecou, tá? Agora, isso não quer dizer que porque você teve uma intenção e não uma ação, que é melhor já pecar e cometer o erro logo. Não. A intenção, ela está no coração, mas a ação é muito pior. Uma coisa é você pensar em fazer algo contra alguém. Outra coisa é você ir lá e fazer, e chegar ao ponto, às vezes, de machucar ou até cometer um atentado contra a vida da pessoa. Então, não aceite que a intenção se transforme numa ação, tá? E por fim, né, quando você peca, muitas vezes a tendência de muitas pessoas é fugir e se isolar. Não faça isso. Essa é a pior atitude que você possa ter. Né? Você precisa estar junto, estar próximo, né? Estar unido às pessoas que podem te ajudar a superar aquele pecado, aquele erro que você cometeu. Tá bom? Então, guarde essa maneira, esse modus operandi do diabo. Primeiro ele desperta a sua ação, depois sua atenção, um instinto, depois um desejo, depois uma intenção e por fim uma ação, né? E o resultado é fuga, isolamento. Então não permita, né, cair na armadilha do diabo. Fuja dessa situação para que você seja livre do pecado, tá bom? Algumas dicas práticas, né? Conscientize-se das terríveis consequências do pecado. O que a Bíblia diz em Romanos 6,23? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo, lembre-se de tudo que você plantar, você vai colher. Lá em Gálatas 6,7 diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquele que o homem plantar, isso também colherá. Né? Então, primeiro, entenda que o salário do pecado é a morte. Ofende a Deus, é a morte espiritual, né? É algo que desagrada o coração de Deus. Segundo, entende que tudo aquilo que você planta, você colhe. Né? Então, o salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. Morte em todas as esferas, morte natural, né? Pode ser morte espiritual, morte do casamento, morte da paz, morte da alegria, todo tipo de morte. Renda-se a Deus, reconheça que os membros do seu corpo não pertencem mais a você. Reconheça que os membros do seu corpo não são seus, mas são de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Fuja do pecado. Evite qualquer coisa que desperte seu desejo, sua intenção de pecar. Se você fugir, né, você não vai dar lugar para a ação do diabo. Diga não ao pecado. Você não é mais escravo dele agora. A diferença de antes de se converter para agora é que você tem a opção, né, de fugir, de não aceitar o pecado mais na sua vida. Ore por vitória sobre o pecado. Peça a Deus, Senhor, ajuda-me. De nós mesmos nós não temos força, mas na força de Deus, debaixo do entendimento da graça de Deus, que nós somos amados por Ele, você pode vencer todo o pecado na sua vida. Tá? Resista ao diabo, a Bíblia diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Lá em Tiago 4,7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resista o diabo e ele vai fugir. Então, sujeite-se a Deus, resiste.
Quando vier o pensamento, o desejo, a intenção, resista. Não aceite, né, de imediato que o diabo haja na sua mente, no seu coração. Renove a sua mente através da palavra de Deus. Né? Renove. A sua mente é o campo de batalha onde o diabo age. Se a sua mente é renovada, você tem a capacitação para vencer. Quanto mais você confessa seu pecado, né, é uma pessoa, né, que você conhece, que você confia, um irmão mais maduro, menores são as chances de você repetir também. Se você tem essa liberdade, esse desejo de confessar, é algo que tira um peso das suas costas e te faz também obter vitória do pecado. E considere-se morto para o pecado. A Bíblia diz que quando você nasceu de novo, você morreu para o pecado e nasceu para uma nova vida em Cristo. Então não aceita mais o pecado na sua vida, né? Ele não tem mais domínio sobre vós, é o que diz lá em Romanos 6,14. O pecado não tem domínio sobre a sua vida mais, tá? Então, gente, essa é a lição de hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês. Reveja se for preciso e trate com o pecado, porque, né, Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Decida viver uma vida santa, reta diante de Deus. Santidade não quer dizer que você nunca peca, mas quer dizer que você agora pertence a Deus, você é separado para Deus. E alguém separado para Deus não quer aceitar mais o pecado na sua vida. Então, quando ele acontecer, simplesmente se arrependa e prossiga. Não se lembre mais dele, porque Deus já se esqueceu. Decida prosseguir, mas não aceite que ele seja comum na sua vida, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima lição.